Último dia de janeiro e o Manchester United anuncia um novo avançado. Vem da China. Ighalo é reforço para Ole Gunnar Solskjaer. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Olá Vasco. Olá Humberto. Como é que tu estás? Estou muito bem, obrigado. Estamos de regresso, uma semana depois. Uma semana depois estamos de regresso e eu tenho-te a dizer que estou pronto para tirar férias. Portanto, estamos a 3 episódios, este e mais 2, de terminarmos esta temporada. Mas vai haver mais. Vai haver mais e eu estou acima de tudo satisfeito por tu conseguires aguentar-me durante este período todo. Tem sido tranquilo e fácil até agora. Sim, até porque eu, como não tenho exagerado nas piadas secas, a coisa tem-se E também feito. ter estado mais comedido nos quizzes e eu depois fico com pressão, com medo de falhar. Sabes que tudo isto tem de ser... Tu já viste aquela série How I Met Your Mother? Sim. Há um challenge que eles têm que é tipo uma aposta perdida e um deles depois tem a possibilidade A cena de dos dar... estalos? Exatamente. Isto do quiz é tipo isso, percebes? Eu não posso... Gastar logo todas E não posso trazer sempre, senão tu vais achar que eu vou trazer sempre, percebes? Assim, sim. quando tu menos esperares, Exato, eu pau! Lanço o quiz. Mas olha, aqui do Ighalo, bem que podia ser um quiz. Estamos no último dia de janeiro, 31 de janeiro de 2020, e Ighalo chega ao Manchester United vindo do Shanghai Shenhua por empréstimo. Por empréstimo. Surpreendeu-te isto na altura? Já trabalhavas? Sim. Já trabalhávamos juntos. Já trabalhávamos juntos. Sim, acho que surpreendeu toda a gente. Mas é aquela opção, nós já falamos aqui há uns tempos de um outro avançado que foi para o Manchester United no mercado de inverno, que era o Weghorst, mas antes isto começou com o Ighalo, que era no fundo mais um jogador para o plantel, mais para ser suplente do que propriamente para ser titular, e era aquela opção, bem, ele já jogou na Premier League, facilmente se vai adaptar, não esperamos que ele seja a estrela da companhia, mas pode ser útil. Sabes que eu estive a pesquisar e percebi que eu acho que eles queriam que ele fosse titular. A sério? Sabes, ele é contratado porque o Marcos Rashford teve uma lesão nesta altura, uma lesão até algo grave, que ia fazer com que ele tivesse algum tempo fora das opções. E porque é que eu te digo que o Ighalo é contratado para ser titular? Porque as hipóteses que existiam para o Manchester United contratar, a primeira opção, sabes quem era? Já não me recordo. Haaland. A sério? Pois, eu realmente lembro do Solskjaer depois falar porque o Solskjaer já tinha trabalhado com o Haaland no molde. E ele foi inclusive à Alemanha tentar conversar com o Solskjaer, só que os atrasos fizeram com o Haaland, os atrasos de tudo isto, da dimensão da lesão do Rashford e tudo, fez com que o Haaland fosse para o Dortmund. Pois, porque o Haaland vai para o Dortmund precisamente neste mercado de inverno. E, a história podia ter sido completamente diferente. Quer para o Ighalo, quer para o Haaland, quer para o Manchester United. Sem dúvida. Porque já na altura ele estava a fazer uma época espetacular no Red Bull Salzburgo, tinha estreou a Champions com 4 golos logo a abrir. E portanto a opção é o Ighalo, sendo que também havia a hipótese do Slimani. Foi um dos avançados também. Eu recordo realmente de se falar, mas também já era, tal como o Ighalo, seria uma contratação surpreendente. Até porque o Manchester United nesta janela de transferências perdeu aqui, o perder é completamente entre aspas, muito tempo na contratação do Bruno Fernandes. Exatamente, ele vai também neste mercado de inverno. E portanto o Ighalo acaba por ser metido aqui no meio de toda esta história. Pois, e o Bruno Fernandes também já vai perto do final de janeiro, não é? Já vai de metade de janeiro para a frente. Eu lembro de se falar muito, mas até o negócio ficar concluído. Ou seja, o Bruno Fernandes é mesmo o grande reforço de inverno e o Ighalo, até por causa disso, acho que grande parte de nós já nos esquecemos que o Ighalo passou para o Manchester United. Sendo que ele até teve lá emprestado 2 fases. Exatamente. E só colocando os números dele, ele fez 23 jogos no total, marcou 5 golos, só que nenhum desses 5 golos foi na Premier League. Ele só marcou na Taça e na altura na Liga Europa. Na Premier League, nenhum golo de Ighalo com a camisola do Manchester United. De resto, ele não figura com qualquer título com a camisola do Manchester United, sim. A não ser aqueles que ele celebrou enquanto adepto.
Sim. Ele já era adepto do United. A história do Ígalo é interessante, o Odion Ígalo. Ele é natural de Lagos, a capital da Nigéria. Foi depois dele se ter mudado para o Manchester United, foram vistas várias imagens dele com a camisola do Manchester United durante a sua infância. Era o grande clube dele. Pois, ele também é ali miúdo na altura em que o United era treinado pelo Ferguson. Sim. Era uma Era a referência, grande equipa, sim, era uma referência mundial. Acho que nessa altura o United ganhou muitos adeptos por todo o mundo, não é? E o Ígalo era um deles, ao ponto de, imagina Vasco, quando ele sobe com o Watford do Championship à Premier League, uma das entrevistas, uma das declarações que ele disse foi que quando lhe perguntaram o que é que ele esperava, ele disse ansioso por saber quando é que vou jogar no Old Trafford, porque é o meu sonho jogar no Old Trafford, porque eu sou adepto do Manchester United. Portanto, alguém que sobe à Premier League e de repente diz isto acaba por ser até bastante romântico na ótica do Eagle. E cumpriu o sonho ainda mais, não é? Porque Claro. ele pensava que ia só jogar em Old Trafford como adversário e afinal ainda conseguiu jogar como jogador. Ele também acabou por ter azar também, porque apanhou, pouco depois de ter chegado, a pandemia. Ou seja, o futebol parou, quando voltou nem sequer havia adeptos no estádio, por isso ele jogou em Old Trafford, mas não teve muitas oportunidades de jogar no Teatro dos Sonhos com todos os adeptos do estádio cheio. É quase uma coisa de empurrar. karma mesmo. É, sem dúvida. Tu querias jogar aqui? Está bem, tu vais jogar, mas ninguém te vai ver ao vivo. Sendo que há aqui esta mexida é muito interessante, porque o Ígalo, de facto, havia uma grande dúvida até sobre a contratação de jogadores que estavam na China nesta altura, porque os primeiros casos do coronavírus tinham sido detectados. Exato. E os próprios clubes na Europa estavam muito reticentes em contratar jogadores que estivessem na China, e ele era um desses casos. E ficou aqui metido um bocadinho no turbilhão. Ele vai parar lá porque o empresário dele trabalhava de uma forma muito bem relacionada com o Manchester United. E, no fundo, no dia 31, ele recebe ali uma chamada de que a gente precisa de um avançado, e até era outro nome que estaria em hipótese. E a certa altura, o empresário lembra-se, olha, o Eagle, pode ser que ele queira, até porque é adepto do Manchester United. Exato. O Eagle estava com um bom ordenado na China, naturalmente, nesta altura, e não... Mas quando lhe falaram do Manchester United, ele quase que esqueceu tudo. Ok, eu quero ir, eu vou. Baixou o salário e foi para lá. Os contornos de conseguir fazer tudo isto foi uma coisa inacreditável. O empresário dele na altura contou que o acordo que ele conseguiu fechar com o Manchester United só ficou validado às 11 da noite, hora chinesa. E ele às 11 da noite teve que acordar o seu tradutor, ir ter com o diretor desportivo do Xangai Shenhua, eu vou-me embora, e dizer, pá, eu tenho esta proposta. Qual foi a sorte no meio de tudo isto? O diretor desportivo estava acordado porque estava a negociar o Eagle para o Tottenham. E de repente diz, não pá, é para o United, não é para o Tottenham. Esqueçam o Tottenham, esqueçam Londres. E é assim que a coisa acontece. Imagina tu, ele acabou também por ter aqui uma série de sorte dos astros. Sim. E do qual vamos estar aqui todo ligado, não é? Portanto, ainda não falamos, foi da carreira, no fundo, como é que o Eagle vai para o Manchester United, não é? Sim, para ir jogar para o Manchester United, tens que ter o mínimo de qualidade e tens que ter mostrado alguma coisa na tua carreira, não é? E o Eagle andou ali muito tempo com aquelas ligações entre o Watford, Granada, o Udinese, e durante uma fase estava a ser um pouco difícil de se impor, mas foi precisamente no Watford, principalmente no Championship, como tu ainda há pouco tinhas falado, que ele brilhou. Ele marca ali 40 golos em pouco mais de 2 épocas antes de ir para a China, e mostrou qualidade, marcou golos quer no Championship, quer na Premier League. Ou seja, muitas vezes é um jogador que se destaca muito no segundo escalão, mas uma coisa é o segundo escalão, outra coisa é a Premier League, e ele mesmo numa equipa mais fraca, não é? O Watford não é propriamente uma super equipa inglesa, ele conseguiu apresentar números bastante bons. Este é aquele ano da subida do Watford, cá, aquele jogo frenético. Acho que não, eu acho que isso foi um bocadinho anterior. E ele marca muitos golos, e depois é uma altura em que o futebol chinês
está a investir imenso, não é? Vão muitos jogadores de qualidade para a China, Uhum. com ordenados, como tu falaste, que ninguém na Europa conseguia Sim, acompanhar. É um movimento em que os jogadores, a própria Federação Chinesa não permitia que fossem muitos jogadores contratados. Sim. Havia um limite uma obrigatoriedade até dos jogadores chineses a jogar. Exato. Que até havia aquela questão da equipa do Vilas Boas, exatamente, do que, Xangai, exato, SIPG. que aos 5 minutos ele tirava sempre lá um jogador. ponto. Exatamente. Mas isto para dizer que, ou seja, a qualidade do Ighalo era evidente, ao ponto de o mercado asiático ter também vindo contratar. Sim. E ele também continua a marcar golos na China. Ele ainda participa na CAN em 2019, também está bem, faz parte da equipa do torneio. Ou seja, um jogador de qualidade, mas pronto, Não passou disso. Uma coisa é teres qualidade e depois os números dele, ele está meia época no United, ainda continuou no início da época seguinte, que é quando chegou o Cavani. Certo. O Cavani também era um dos nomes apontados, porque ele estaria de saída do PSG. Ele estava em final de contrato e eu lembro que ele até houve ali uma fase que perdeu a titularidade e quase não jogava, porque se falava que ele até podia sair antes. Certo. Mas ainda fica que eu recordo que o Cavani, o PSG nessa época chega à final da Champions e ele na reta final volta a ser utilizado. Mas com a chegada do Cavani, apesar do Cavani não ter sido um titular indiscutível no United, teve mais oportunidades, como é óbvio, que o Eagle. Aliás, nessa temporada em que o Eagle chega lá, o goleador do United é o Martial. É verdade. Que toda a gente acha sempre, e o Martial foi um enorme flop no United. Não foi. Mas Ele não tem foi. aqui 2-3 épocas sem dúvida, bastante interessantes. O problema do Martial é que ele foi contratado muito jovem e por um valor muito alto. E obviamente que a partir daí as expectativas foram muito grandes. Eu lembro que ele, quando vai para o United, até se fala que ele poderia ser um potencial bola de ouro, e está longe disso, não é? E também parece que o Martial é daqueles, olha, hoje apetece-me jogar, amanhã não, mas amanhã não, mas estava nessa época, em 19-20, numa época em que lhe apetecia jogar com maior regularidade, e obviamente ele estava a marcar golos, o Eagle não conseguiu entrar tão facilmente na equipa, e com a chegada do Cavani ainda perdeu completamente o lugar, e aí ele vai para a Arábia Saudita, e ele ainda chega na Arábia Saudita a jogar no Al Hilal, até a época passada, e marca muitos golos. Acho que ela até vai ao Campeonato do Mundo de Clubes, se não me engano, na época passada, com o Marega, o Vieto. Penso que ele ainda deve estar nessa equipa que defronta o Real Madrid. E está aqui ele, mas, número 9 nas costas. Mas depois, com a chegada do Jorge Jesus e também com várias contratações do Al Hilal, incluindo no ataque, contrataram Mitrovic, que seria mesmo o ponta-lança da equipa, ele acaba por sair, continua na Arábia Saudita, mas numa equipa que já não luta pelos títulos, mas continua a marcar golos com muita regularidade. Ok, é na Arábia Saudita, também já marcou muitos golos na China, temos tendência a relativizar isso, mas tem qualidade este avançado, não é? Hoje já não cabia na seleção da Nigéria. Hoje provavelmente, mas a Nigéria até está mal, porque nesta fase de qualificação para o Mundial... Mas avançados, não quer dizer, Ozyem, Bonifácio... Sim, mas aquilo não está muito fácil. Estão sempre a aparecer novos jogadores no ataque da Nigéria. Tem o Lukman, que fez grande época na Atalanta. Ele agora já está mais afastado. Aliás, já está no final da carreira. Mas olha, este é um dos casos de jogadores nigerianos que não faz anos no início de janeiro. Costuma haver muitos, tipo 1 de janeiro. Há muitos. E o Ighalo não é um desses casos. Olha, eu fiquei banzado com esta história, com a história da forma como ele vai parar ao Manchester United, e é muito interessante nós percebermos sempre estas mexidas de mercado. Sim, principalmente assim à última hora. À última hora, sim, tipo quando o empresário dele, que hoje em dia o empresário do Eju, que é o que se transferiu agora para o Sevilha, por estas, agora neste mercado de 2024 para o Sevilha, e ele era o empresário dele que vem desde as suas primeiras entradas na Europa, na equipa do Lyn da Noruega, e portanto continua com ele, e a forma como ele conta a história da transferência é espetacular. Eu tenho ideia, nós aqui já falamos de algumas contratações no último dia de mercado, e que tem as duas vertentes. Uma, ou és um enorme craque, claro, e aquele dia tipo, não, tens que vir agora e aí tens de fechar. E ou então tens de fechar alguém, ou então é o desespero e tipo, olha, pronto, vens tu, já não consegui mais alguém, mas eu tenho que ter alguém, e vens tu. Ou seja, parece-me que é quase
os dois extremos. Epá, Ou é por acaso isso até dava uma temporada espetacular, que era contratações do último dia. do último dia. É E verdade. perceber quem é que Fazermos foram aqui os uma donos. estatística. Olha, para a terceira temporada nós já estamos com o tema definido, mas para a quarta temporada essa eu acho que ia ser uma coisa Sim, muito, sim, muito sim, interessante. sim. Essa aí. Ora, está terminado este 23º episódio. Contamos convosco na próxima semana, o penúltimo desta temporada. É verdade. Um abraço. Até Vasco. lá. Um abraço.